Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de junho de 2025. A Ucrânia destruiu lançadores de mísseis Iskander. Isso é um grande achado, porque não tem muita quantidade e de cara ela descobriu, destruiu um ninho, né? Um pequeno contingente ali de 3 lançadores, que é mais importante do que você destruir o míssil, embora que o míssil é importante também, né? Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, caprichem no like e também inscrevam-se no canal, porque aqui vocês vão ver a verdade, o que de fato acontece. E também quero convidá-los a compartilharem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a Ucrânia então destrói mais mísseis russos e também lançadores Iskander. Isso aconteceu na região de Briansk, a província, né, russa de Briansk. Ela atacou uma unidade de forças de mísseis russos nessa região. E nessa unidade de mísseis existiam justamente 3 lançadores Iskander. E ela também conseguiu descobrir, ela deu muita atenção à Ucrânia, a essa região, porque segundo as informações que ela recebeu das tropas em terra, e também dos serviços de segurança do SBU, de que ali naquela região, exatamente o local, que é uma região de fronteira com a Ucrânia, Briansk, que fica na fronteira com a Ucrânia, existiam lançadores de mísseis Iskander. Na realidade, os ucranianos tinham detectado já esses mísseis, mas não sabiam a localização exata, porque eles conseguem acompanhar a rota dos mísseis até onde eles explodem, e só que eles são mísseis muito rápidos e normalmente quando as baterias de mísseis, ou mesmo de obuses, quando elas fazem os disparos, elas mudam as posições, porque a contrabateria sempre funciona, o inimigo, no caso a Ucrânia, sempre atira de volta, assim como a Rússia atira de volta. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles movimentam a deposição. Nós, às vezes, não vamos muito longe, que tem que já continuar dando tiros. E o míssil Iskander é um míssil muito difícil de segurar. Ele supostamente é um míssil hipersônico, mas não é, segundo pelo menos quando o ditador fez os testes e disse que ia usar um míssil hipersônico Iskander, foi o primeiro hipersônico que ele usou, aí descobriu-se que ele não era hipersônico, ele voa a alta velocidade, é o míssil mais veloz que tem da Rússia, mas não anda à velocidade do som. Hipersônico, velocidade do som. Então não consegue andar nessa velocidade. Mas ele é tão rápido que basicamente quem consegue derrubá-lo são os Patriots, né? E eles têm derrubado, eles não conseguem derrubar o míssil quando é uma saturação. Ou ele satura primeiro com drones, ou satura com mais mísseis, né? E daí os hipersônicos conseguem passar. Então a Ucrânia estava procurando na região onde que estava essa unidade das forças de mísseis e ela detectou isso. E assim que ela viu a informação onde eles estavam, e eles estavam todos carregados já, então provavelmente iam ser usados ontem, isso aconteceu ontem de manhã, ontem pela manhã já a Ucrânia atacou então, amanhã de quinta-feira, né? E ela atacou essa posição dos mísseis da Rússia. E também tinha ali sempre a unidade, ela tem os seus mísseis em estoque para uso mais imediato. E eles também foram destruídos. Só que não foi informado exatamente a quantidade desses estoques destruídos, apenas que todo o estoque destruído e muitas explosões, e houveram muitas baixas, porque eram muitos mísseis explodindo, né? Então ela destruiu esses 3 sistemas de mísseis Iskander, que são, vamos dizer, uma das joias da Rússia e sem dúvida nenhuma, né, é um míssil preciso, né, com uma precisão boa. O que é interessante, quero só citar novamente, 4 dias após a Ucrânia executar lá em profundidade na Rússia a operação Teia de Aranha, e também 2 dias depois que ela também atacou a ponte da Crimeia, danificando e paralisando a ponte da Crimeia. Ela danificou um pilar daqueles lá e condenou aquela parte. Os russos provavelmente vão tentar recuperar aquela parte, mas não está mais funcionando, né? E uma declaração do exército ucraniano,
ela disse que uma unidade, a 26ª Brigada de Mísseis da Rússia, ela estava tentando lançar um ataque contra os ucranianos. E esses mísseis iam justamente ser usados para atacar a capital, ali na região de Briansk, né? E que justamente houve ataques depois, mas aí esses mísseis não puderam mais ser usados, mesmo que os mísseis foram destruídos, mas principalmente os lançadores, porque se você destrói os mísseis e não destrói os lançadores, eles vão arrumar mais mísseis para jogar, para lançar contra a Ucrânia. Então, foi uma grande vitória e isso com certeza poupa vidas e poupa prejuízos também, né? Difícil de mensurar, mas esse é um fato, né? Então ele foi destruído, 3 no total. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, ele destruiu isso, então, na localidade próxima à localidade de Klintsi, que fica justamente em Briansk. E ele pretendia, então, lançar esse ataque, estava preparado já com os mísseis carregados, provavelmente para atacar a capital da Ucrânia. Esse trabalho foi benéfico executado pelas Forças Armadas da Ucrânia e pelo Serviço de Inteligência, e houve um sucesso. O problema é que esses mísseis, ele detonou os outros, acertou num, já detonou os outros 2, porque esses HIMARS têm uma precisão muito grande, eles estavam perto, mas a Ucrânia já mandou mais mísseis e liquidou a fatura numa vez só, né? Bom, enquanto isso, quero relatar para vocês uma linha ferroviária. A Ucrânia sempre tem bombardeado, ou a resistência, os guerrilheiros, a resistência ucraniana, né? Eles têm atacado as composições ferroviárias ou as linhas ferroviárias. Então também ontem foi explodido, né, na cidade e na província, né, de Voronezh, o que paralisou o tráfego ferroviário. Eles atacaram também a linha ferroviária, paralisou em pelo menos mais de 20 cidades, entre 20 a 30 cidades, não, perdão, entre uma composição entre 20 a 30 trens que tiveram que ser paralisados. E o governador regional da região de Voronezh, o Alexander Gusev, ele afirmou que vários trens pararam e que a ferrovia ficou danificada, mas que eles vão recuperar. Quer dizer, eles têm que recuperar. Se for uma questão só de trilhos, é mais fácil. Essa ferrovia, a importância dela, que ela vai por uma série de localidades. E uma delas, ela passa em Voronezh ali, mas ela é na rota Moscou-Rostov. Então ela passa uma série de províncias e cidades, capitais de províncias, a maioria, para ir a Moscou. E além de outras localidades, é transportado por essa ferrovia logística militar e passageiros também. A explosão aconteceu ontem pela manhã também, às 10 horas, no quilômetro 725, no trecho Eddakovo e Saguni. Então, entre essas duas localidades, que foi informado, inclusive, pela própria Rússia, que admitiu que houve esse ataque. Embora que ela não disse que houve um ataque, ela disse que tinha uma bomba colocada lá e a bomba explodiu. Bom, essa bomba foi colocada pela resistência ucraniana, né? Pelos guerrilheiros do grupo Atesh, né? Então, lógico, em coordenação com o SBU e o RUR da Ucrânia, né? Os serviços de inteligência. E eles tinham diversos explosivos que fizeram essa explosão em cadeia nos trilhos dessa ferrovia e trazendo mais um forte incêndio também na linha ferroviária e paralisando, e ainda está paralisado, não sei quando que eles vão voltar a operar ali naquela região. Agora uma notícia ainda, praticamente uma continuação do vídeo anterior. O caça ucraniano, ele destrói um complexo militar com militares em Kursk, com bombas ocidentais, né, que são fornecidas. Esses caças são o MiG-29, eles foram adaptados para receber e lançar as bombas fornecidas pela OTAN. Então eles atacaram uma edificação onde estavam... O objetivo justamente é desgastar as concentrações de tropas. Então a Força Aérea Ucraniana da Rússia, que vão atacar Sumy, começaram a ofensiva de verão. Então eles atacaram na região de Kursk uma edificação repleta de tropas, né? E também é o que aconteceu, essa edificação toda foi explodida com as bombas lançadas.
e provavelmente, o próprio Estado-Maior usa a palavra provavelmente, eles foram todos mortos porque não viram ninguém sair de lá e não viram ninguém entrar lá para pegar. Que as pessoas, na realidade, quando houve o ataque, ele já estava vendo ataque de artilharia, de HIMARS, e aí as tropas internas ucranianas deram a posição para a aviação foi lá e liquidou essa fatura nessa região aí de Kursk, né? Eliminando esse pessoal e também eliminando uma outra cidade, Ritzik, né? O subcomandante da brigada responsável pela área, como eu já falei no outro vídeo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.